Amados irmãos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor e eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 4. Nós vamos ler, irmãos, a partir do verso, leremos agora apenas o verso 21, mas nossa abordagem será do verso 7 até o verso 21. Então eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4, leremos agora apenas o verso de número 21. Amém? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, o versículo de número 21 apenas nesse primeiro momento. Eu farei a leitura, os irmãos acompanham com atenção. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos ler juntos, irmãos? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Senhor, a tua palavra foi lida e nós, o teu povo, estamos aqui prontos para ouvir o Senhor, para recebermos a instrução da tua palavra. Por isso pedimos, ó Deus, concede-nos a tua graça mais uma vez, concede-nos a tua misericórdia e edifica-nos e fortaleça-nos para o louvor da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amar uns aos outros é um mandamento de Deus. Amar uns aos outros é um mandamento de Deus. Nós vamos olhar, irmãos, para esta passagem, para que nós possamos refletir sobre este tema, o amor como um mandamento de Deus. O apóstolo João aqui, nesta parte da carta, já se encaminhando para o final da sua carta, para os assuntos finais, ele reforça nesse capítulo 4 e capítulo 3 e capítulo 4, este mandamento do amor. E ele fortalece esse ensino. Esta carta é considerada por alguns como a grande carta do amor, a grande tratativa do amor aqui. Como temos falado, essa carta traz, algumas palavras que uma contrapõe a outra, algumas palavras que são paradoxais e que excluem uma a outra. Nós já tratamos no capítulo 3, quando ele fala também da diferença ou daquilo que contraria o amor, como o ódio aos irmãos. E aqui ele vai continuar tratando sobre esse assunto, e inicia o capítulo 4, meus irmãos, tratando de um assunto importantíssimo também para a igreja daquele período. Está escrevendo para os irmãos da igreja de Éfeso, por volta do ano 95 aí, depois de Cristo, e as tratativas são feitas aqui, vem no sentido primário, como temos falado, de fortalecer a fé dos irmãos. Vocês são homens e mulheres de Deus, vocês têm a Cristo, vocês têm a salvação, vocês que aceitaram o Senhor e a sua palavra, têm a vida eterna. Isso é reforçado no capítulo 5, no versículo 13, com muita ênfase. E ele então traz algumas orientações para os irmãos aqui. O capítulo 4, ele trata inicialmente o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, ele trata de desmascarar os falsos ensinadores que estavam penetrando entre os irmãos com ensinos contrários àquilo que é a verdade da palavra, o ensino apostólico, ou seja, que Cristo não havia se feito carne e que Cristo não havia estado entre os irmãos, segue aquele pensamento, como é que eu diria, me fugiu aqui a palavra, segue aquele pensamento contrário às Escrituras. Daqui a pouco eu vou lembrar a palavra que eu queria falar aqui, mas um ensinamento que vai na contramão daquilo que a palavra de Deus ensinou para os irmãos. O apóstolo João trata no capítulo 1, esse ensinamento, essa doutrina, eu lembrei aqui, é um ensinamento herético, a heresia que estava sendo ensinada naqueles dias, porque o fundamento principal da fé é o fato de que Cristo se fez carne, é o fato de que Cristo veio e habitou entre nós. E se você então tira esse fundamento, tira toda a base sobre a qual o cristianismo se sustenta.
Cristo nos amou, Cristo veio a este mundo, Cristo deu a sua vida por nós, Cristo foi sepultado pelos nossos pecados, Cristo ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e prometeu que vai voltar. E esta é, meus irmãos, a nossa maior esperança, a esperança de que estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Então aqui do versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 4, ele trata desta questão, e nós temos falado disso aqui ao longo da exposição desta carta. E quando chega então, meus irmãos, no versículo 7 aqui, ele vai começar então a dizer algumas questões importantes acerca desse amor. Ele diz aqui que como nós devemos amar. O mandamento que temos da parte de Deus é que amemos uns aos outros. Então ele vai passar a ensinar os irmãos como esse amor deve ser. Por que nós devemos amar uns aos outros, e aquilo que vai evidenciar o nosso amor, para que nós devemos amar uns aos outros, que ele vai tratar aqui do versículo 7 até o versículo de número 21, é exatamente esse ensinamento, como nós devemos amar, né? E por que nós devemos amar, e o que fica evidenciado, e para que nós devemos amar, e o que nós demonstramos com amor uns pelos outros. Ele começa então o versículo 7, meus irmãos, tratando sobre o amor como um mandamento de Deus, e diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E ele traz aqui, meus irmãos, a ideia e o ensinamento que ele vai dar: devemos amar uns aos outros, porque fomos amados por Deus. Ele não somente vai dizer que fomos amados por Deus, mas ele vai ensinar e demonstrar aqui esse amor prático. Um pouquinho antes ele diz: amemos não de palavra, mas de fato e de verdade. Então ele diz: nós fomos amados por Deus. E como é que é a demonstração desse amor aqui? No que consiste esse amor que ele vai dizer para nós aqui? Qual a essência desse amor com o qual nós devemos amar uns aos outros? Primeiro, porque o amor procede de Deus. Ele diz aqui: amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus, e aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ele está tratando aqui, meus irmãos, essa ideia de procedência do amor, para ir no mesmo sentido daqueles que se tornaram novas criaturas em Cristo. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que foi recebido como o filho adotivo, mediante a obra sacrificial de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Então agora, se antes a nossa procedência era pecaminosa ou do pecado, porque nossa natureza era pecaminosa, como descendência adâmica, agora em Cristo nós nos tornamos novas criaturas, e então procedemos de Deus, a nova vida que nos faz ter uma nova procedência. Nós então nascemos de novo, e esta nova procedência de Deus deve ser marcada pelo amor uns aos outros, porque Deus é amor. Então ele vai dizer aqui: se você procede de Deus, ou seja, se você nasceu de novo, se você se tornou nova criatura, se você é um novo homem, uma nova mulher em Deus, você deve amar o seu irmão,
devemos amar uns aos outros. O amor é um mandamento, o amor é uma ordenança de Deus. Então, no versículo 9, ele então diz aqui para nós como que se manifestou esse amor, como que esse amor tornou visível, não apenas um amor teórico, não apenas um amor filosófico, mas agora um amor prático, um amor verdadeiro que tornou-se aqui manifesto entre nós. No verso 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então ele está dizendo, Deus é amor, nós somos procedentes de Deus, devemos amar uns aos outros. É como se perguntasse então assim, perguntássemos para o texto aqui, como é que devemos amar? Como é a prática do amor esperada na nova vida do cristão? Alguém chega para nós e diz, você deve fazer isso, mas como eu faço isso? Qual é o modelo que eu tenho para seguir nessa prática ou nessa ordenança que eu tenho de amar o meu irmão e de amarmos uns aos outros? Então ele vai dizer, nisto se manifesta o amor, e o amor aqui é manifesto de maneira como ele coloca lá no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor aqui que ele está trazendo, meus irmãos, é um amor doador, é um amor que se doa pelo outro, mas se doa pelo outro sem esperar mérito, sem esperar algum tipo de ação da parte do outro que provoque em nós essa vontade de amar. O amor não é um sentimento, mas uma decisão. O amor não é somente uma decisão, mas é também uma ordenança, é uma ordem de Deus. Temos este mandamento da parte de Deus, que amemos uns aos outros, porque Deus é amor e nós devemos amar como Ele nos amou. Devemos amar porque fomos amados por Deus. E essa ideia aqui então, dessa manifestação do amor, não é somente dizer eu te amo, mas é estar disposto a se doar, a fazer algo. E o exemplo máximo que nós temos de amor, meus irmãos, é o exemplo do próprio Cristo. Deus nos amou e Jesus nos amou até o fim. Mas ele não somente diz aqui como que esse amor é manifesto, mas ele também diz sobre a essência desse amor, no que consiste esse amor, no verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não que nós tenhamos amado a Deus, não que nós tenhamos por algum ato nosso, por alguma obra nossa, despertado amor em Deus, mas Deus decidiu nos amar, nos moldes daquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, no versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E então ele diz aqui, o amor consiste nisto aqui, o amor é manifesto desta forma. Então, meus irmãos, a conclusão no verso 11 aqui, dessa primeira parte, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O que está sendo ensinado, o que está sendo esperado aqui, como a prática desse amor, como obediência deste mandamento de amar uns aos outros, é que estejamos dispostos a nos doar uns pelos outros, é que estejamos dispostos a amar, não esperando algo em troca, ou esperando algum tipo de ação da parte do outro que nos desperte amor, mas é um amor nos moldes do próprio Cristo. Ele diz aqui que Deus nos amou, enviou Cristo para que Ele fosse a propiciação pelos nossos pecados, a propiciação como preço pago pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. É como se o apóstolo, meus irmãos, estivesse dizendo em outras palavras, olha bem para você, olha o que Deus fez por você, olha como Deus te amou.
Deus te amou sem esperar nada em troca, Deus te amou com uma decisão livre da sua misericórdia, da sua bondade e do amor que Ele manifesta por você. Então, desta forma, meus irmãos, amemos também uns aos outros. Aqui nós temos o primeiro ensinamento acerca deste mandamento: devemos amar porque fomos amados por Deus. Quem experimenta o amor de Deus, meus irmãos, tem este amor em seu coração. Ele diz não somente sobre o fato de ter manifestado esse amor e dessa essência do amor, mas aponta também para a nossa nova vida, a nossa nova procedência. Devemos amar uns aos outros, porque procedemos de Deus, somos novas criaturas. No nosso coração não pode caber raiva, mágoa, ressentimento e nenhum sentimento que suje, que traga escuridão para o nosso coração, porque estamos na luz e não nas trevas. O amor é um mandamento, devemos amar porque fomos amados por Deus. Ele diz também que nós devemos amar uns aos outros, e agora ele vai voltar para a questão essencial, porque Deus é amor. E então ele diz aqui no verso 12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e nos deu o seu Espírito, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos desse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme é aperfeiçoado no amor. Ele diz aqui, meus irmãos, que a própria essência do amor é Deus. Deus é amor e por causa disso devemos amar uns aos outros. Mas ele não somente diz que Deus é a essência do amor, mas vai trabalhar agora também aqui, não só o fato de nós termos uma nova procedência, não só o fato de nós entendermos no que consiste e como se manifestou o amor, ou seja, o amor se consiste no fato de Deus ter nos amado e enviado o seu Filho. O amor, se resume ou procede do próprio Deus aqui, ou consiste no fato de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. O amor se manifestou com a própria encarnação de Cristo, e esse amor precisa ser aperfeiçoado em nós. Temos uma nova procedência, nascemos de novo em Cristo e vamos desenvolvendo a nossa salvação, vamos desenvolvendo este amor de Deus dentro do nosso coração. O amor de Deus, meus irmãos, que nos alcançou de maneira salvadora, e porque nós fomos salvos, nós temos condições de viver este amor na prática. Nós temos condições de não só viver, mas desenvolver. E a palavra que ele vai usar aqui para desenvolver é aperfeiçoar. Quanto mais você ama, quanto mais você manifesta o amor, quanto mais você se dispõe a obedecer o mandamento de Deus, mais esse amor vai sendo aperfeiçoado. É uma oportunidade, meus irmãos, para que, como igreja, como povo de Deus, nós possamos refletir a imagem de Deus na própria terra. Quando em Cristo nos tornamos novas criaturas, nós somos então restaurados à imagem e semelhança de Deus.
aquela imagem e semelhança que fora perdida pela transgressão no Éden, pelo pecado cometido por Adão, pela desobediência e que fez com que todos nós nos tornássemos desobedientes. Mas em Cristo, quando o recebemos como nosso Senhor e Salvador, quando confessamos a nossa fé nele e quando entregamos a nossa vida em suas mãos, nós nos tornamos novas criaturas. Portanto, essa imagem e semelhança de Deus é em nós restaurada. E então ele diz aqui no verso 12: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Quando obedecemos o mandamento de amar uns aos outros, temos também, meus irmãos, a oportunidade de mostrar na prática a ação de Deus na vida do seu povo na terra. Somos observados o tempo todo, somos cristãos, somos homens e mulheres de Deus, e a maneira como nós obedecemos o que a palavra de Deus diz, vai determinar de fato o quão verdadeira é a nossa fé, e o bom testemunho que nós podemos dar também como homens e mulheres de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas no ato de obediência do cristão, a determinação de Deus, ou seja, no contexto que nós estamos tratando aqui, o mandamento do amor, nós então demonstramos Deus na terra. A palavra cristão traz essa conotação pequeno Cristo, somos como que miniaturas de Cristo. É nesse contexto que Jesus Cristo diz lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, lá no Evangelho de Mateus, e ele diz ali então: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ninguém jamais viu a Deus. Quando a igreja ama, quando nós amamos uns aos outros, quando nós amamos uns aos outros, não apenas de maneira teórica, filosófica, mas manifestamos esse amor na prática, com a disposição de nos doar, quando de fato nós entendemos o que é ser nova criatura, o que é ter uma nova vida, uma nova procedência, quando nós entendemos o que é sacrifício, altruísmo, doação, nós estamos demonstrando na terra, na prática, esse Deus que é amor. O verso 13, então ele vai nessa mesma toada e nessa caminhada que ele está ensinando aqui, meus irmãos, dizer: nisto conhecemos que permanecemos nele, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aqui ele faz como que um retorno àquilo que ele trata no início aqui do capítulo, confrontando aqueles que estavam dizendo que Cristo não havia se manifestado em carne, que Cristo era talvez apenas um fantasma, uma aparência, uma imaginação. Não, nós temos visto. Cristo se manifestou, e ele fala aqui com o povo do primeiro século e com aquela geração de que muitos haviam visto Cristo, e dos apóstolos João era o último vivo aqui nesse contexto, dizendo: ninguém me disse que Cristo se manifestou, eu vi com os meus olhos. Nós temos visto que de fato ele é o Salvador do mundo. E então continua no verso 15 dizendo: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, porque Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece também em Deus e Deus nele. Aqui, meus irmãos, tem a ver com aquela certeza que nós temos que de fato estamos em comunhão com Deus. Quando amamos uns aos outros, quando permanecemos nesse amor, ele diz: aquele que ama, Deus permanece nele e ele em Deus. De fato aqui, uma vida que possa verdadeiramente ser caracterizada como uma vida cristã, não apenas como um amor, como uma teoria. Todo mundo acha bonito o amor,
Todo mundo acha bonito falar de amor, mas amar, meus irmãos, é um grande desafio. Amar da boca para fora talvez é a coisa mais fácil do mundo, mas amar de fato e de verdade nos moldes que faz com que o mundo possa conhecer a Deus por intermédio da nossa prática, como está aqui no versículo 12, amar no sentido de que faz com que de fato nós possamos permanecer em Deus, é um grande desafio. E aqui fica entendido também que o contrário do amor também nos leva para um distanciamento de Deus. Por isso nós devemos amar, porque o amor é um mandamento de Deus. Devemos amar uns aos outros porque fomos amados, devemos amar uns aos outros porque Deus é amor. É impossível, meus irmãos, nós dizermos que amamos a Deus se nós não amarmos uns aos outros. É uma incoerência nós olharmos para o alto e dizermos amamos o Senhor, se não conseguimos olhar para os nossos lados, para a frente e dizer amamos uns aos outros. E aí ele fala sobre essa manifestação do amor no verso 17, nisto é aperfeiçoado, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. E a expressão aqui, meus irmãos, segundo ele é, vem no mesmo sentido do que ele acabou de dizer no verso 16, Deus é amor. E o fato de dizer que Deus é amor foi demonstrado na prática com a sua própria doação, foi demonstrado na prática com a própria morte na cruz do Calvário, foi demonstrado na prática com a própria expiação pelos nossos pecados. E assim como Ele é, nós também somos na terra. E aqui nós temos uma ligação entre o céu e a terra, entre os embaixadores de Deus aqui na terra. Somos os representantes do Senhor, somos a igreja de Deus, somos o povo de Deus, e quando nós manifestamos esse amor uns para com os outros, nós estamos demonstrando na prática o que Deus é no céu, aquele que veio a esse mundo, que se fez carne por nós, que morreu pelos nossos pecados, que subiu aos céus, que assentou-se à destra de Deus Pai e prometeu que vai voltar. E agora, como é que o mundo conhece o amor de Deus? Por intermédio da nossa prática, por intermédio da nossa vida, sendo nós a igreja do Senhor. Ele diz que não somente isso, mas também traz aqui uma paz, dizendo que no dia do juízo, mantenhamos a confiança, pois segundo Ele é, também nós somos deste mundo. E vai passar a tratar aqui um pouco sobre o dia da volta de Cristo. O dia da volta de Cristo, meus irmãos, será um dia tenebroso para muitos, será um dia de medo e de angústia para muitos, será um dia de escuridão, será um dia de juízo, será um dia de trevas para muitos, mas será o dia da grande celebração da igreja, será o dia de grande alegria para o povo do Senhor, porque será o dia que a nossa esperança estará consumada e nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. E ele correlaciona, ou seja, ele relaciona a prática do amor também como aquele que está se preparando para o dia da volta de Cristo. Então nós vivemos sem medo. Olha o que ele diz aqui no verso 18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E ele diz aqui, meus irmãos, e se nós temos amado, porque Ele nos amou primeiro. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Falar da volta de Cristo pode ser apavorante para alguns. Falar da volta de Cristo pode ser estarrecedor para alguns, trazendo medo. Como será naquele dia? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou ser salvo? Será que eu vou estar com Deus? Será como que vai ser isso naquele grande dia? Porque será um dia, meus irmãos, de grande alegria, mas será também um dia de grande tormento.
mas para o povo que obedece o mandamento do Senhor, que obedece a lei do Senhor, que procura viver de acordo com os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, será um dia de grande alegria, de grande paz. Por isso, meus irmãos, a voz do Evangelho nos chama todos os dias para que nós possamos fazer um concerto com Deus, para que nós possamos refletir sobre as nossas práticas, sobre a nossa vida, e então tomarmos um outro rumo, seguirmos uma outra direção. Enquanto há fôlego de vida, há chance de salvação, e esse dia do juízo é real, ele virá, e todos nós haveremos de prestar contas a Deus. Mas ele trata essa questão do juízo aqui, relacionando com o amor, dizendo: se você ama o seu irmão, se você está vivendo em obediência à palavra de Deus, Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, ele faz como que um resumo de todos os 10 mandamentos e sintetiza em 2 mandamentos. A síntese dos 10 mandamentos consiste nisso: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas, eu tenho estado disposto a cumprir todos os mandamentos do Senhor. Se nada é mais importante do que Deus na minha vida, eu tenho procurado pautar, estabelecer a minha vida, as minhas práticas, pelos princípios estabelecidos da palavra de Deus. E quando Jesus sintetiza esses 10 mandamentos em 2, então ele diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás também o seu próximo como a ti mesmo. Por isso, meus irmãos, o verdadeiro amor lança fora todo o medo, porque temos a certeza, não somos perfeitos, não somos infalíveis, não somos impecáveis, mas estamos procurando viver uma vida de conformidade com aquilo que é estabelecido e orientado pela palavra de Deus. Você pode errar, você pode falhar, nós estamos sujeitos a isso, meus irmãos. O que nós não podemos é viver no erro, viver na prática, viver na falha, viver na contramão daquilo que é esperado por nós. Por isso ele diz aqui: o verdadeiro amor lança fora todo medo, no verso 18. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O ser aperfeiçoado no amor é cada dia, meus irmãos, ver-nos livres das tormentas que muitas vezes oprimem o coração, porque muitas vezes nós somos levados a pensar que as coisas acontecem pelo nosso mérito, pelaquilo que nós fazemos, pela nossa perfeição, e nós não somos perfeitos, e nós estamos sujeitos a imperfeições, mas nós devemos lutar todos os dias para sermos aperfeiçoados. E aqui a tratativa é o mandamento do amor, mas não somente no mandamento do amor, mas em todas as questões que envolvem aquilo que ele diz aqui logo inicialmente como nossa procedência de Deus. Nascemos de novo, procedemos de Deus, vimos de fato o que significa o amor, vimos de fato a essência desse amor, vimos como que Deus nos amou, como que Cristo deu a sua vida por nós. Então nós olhamos para esse grande amor e valorizamos essa graça salvadora a tal ponto de nós dizermos como o apóstolo Paulo disse: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esta vida que agora vivo, vivo-a também no Senhor, vivo para a glória de Deus, vivo para buscar andar em consonância, na direção, na obediência daquilo que Deus espera de mim. Não somente, meus irmãos, este mandamento que temos da parte de Deus, de amarmos uns aos outros, mas todos os princípios estabelecidos pela palavra do Senhor. Se você tem se esforçado para isso, se você tem lutado todos os dias contra a sua própria natureza, se você tem lutado todos os dias para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, isso não significa que você vai atingir o topo, a perfeição, não.
mas significa que você vai buscando esse aperfeiçoamento todos os dias. É um passo de cada vez, é uma vitória de cada vez, e às vezes no meio desta caminhada tem uma derrota também. Às vezes no meio dessa caminhada tem alguma coisa de que você não se orgulha, mas você se levanta e segue em frente, porque a palavra do Senhor diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus nos toma pela sua mão e nos levanta para que nós possamos seguir em frente, e seguimos então com coragem, meus irmãos. E aí ele então conclui dizendo aqui: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Esse aperfeiçoamento do amor, esse desenvolvimento do amor, devemos amar uns aos outros, porque Deus é amor, e nós estamos sendo aperfeiçoados, desenvolvidos, crescidos a cada dia nessa graça, nessa bondade e nessa misericórdia do Senhor. Devemos amar e viver a nossa vida sem medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Devemos amar, porque desta forma somos na terra como Deus é no céu. A imagem de Deus na terra é a sua igreja. Portanto, meus irmãos, a igreja precisa ser um ambiente de amor, a igreja precisa ser um ambiente de misericórdia. Mas ele diz não somente como nós devemos amar, ou seja, devemos amar porque fomos amados por Deus. Ele diz não somente aqui essa questão de que esse amor que procede do Senhor, mas devemos também amar uns aos outros para que demonstremos verdadeiramente o nosso amor por Deus. Devemos amar porque fomos amados, devemos amar uns aos outros porque Deus é amor, e devemos amar uns aos outros porque, amando uns aos outros, demonstramos o nosso verdadeiro amor por Deus. O verso 20, então, ele diz, para concluir, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Na prática do amor, meus irmãos, uns para com os outros, nós demonstramos o nosso verdadeiro amor por Deus. E o amor que nós temos por Deus é um amor que faz com que nós nos tornamos, então, novas criaturas procedentes de Deus. E como que esse amor deve manifestar para com o outro também? É impossível, então, dizermos que amamos a Deus, a quem não vemos, se odiarmos o nosso irmão, a quem nós vemos. É claro, meus irmãos, que essa expressão ódio aqui, ela é um tanto quanto forte demais. Ninguém talvez admitiria: tenho ódio dessa pessoa, tenho ódio desse irmão, tenho ódio desse, daquele outro. Mas a palavra aqui, ela é utilizada como uma hipérbole, como uma linguagem de exagero, para poder dizer assim: isso não condiz com a vida de um cristão. Jesus Cristo, ele traz isso aqui no Sermão do Monte, e quando ele ensina, dizendo assim: foi dito a respeito do adultério, do pecado, de cometer o adultério. Em verdade eu vos digo que se alguém olhar para uma mulher com um olhar impuro, já adulterou com ela. O que Jesus está ensinando lá no Sermão do Monte é que não precisa de fato chegar às vias da prática do adultério, basta apenas uma ideia, basta apenas um desejo, basta apenas um pensamento, para que de fato, espiritualmente, aquele adultério seja consumado, porque Deus conhece as nossas palavras antes que elas sejam pronunciadas, né? Como o salmista diz lá no Salmo 139, ainda a palavra não me chegou aos lábios, e o Senhor já a conhece toda. Deus sabe o que passa na nossa mente, Deus sabe o que passa no nosso coração, e é nesse sentido aqui que ele diz, meus irmãos, se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Aquele que não ama é a quem vê, não tem como dizer que ama a esse Deus, né, que não vê. Ou seja, não precisa de fato, de verdade, chegarmos a algumas práticas que demonstrem relação odiosa uns para com os outros,
mas o fato de pensarmos alguma coisa mal dos nossos irmãos, o fato de talvez desejarmos algum tipo de mal, o fato de nos alegrarmos talvez com o mal do outro, o fato de dizermos essa pessoa aí sinceramente, só isso, meus irmãos, já vai sujando o nosso coração precisa ser puro. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Devemos ter uma relação uns com os outros nos mesmos moldes da relação que o próprio Cristo tem para conosco. Temos, meus irmãos, todos os motivos para sermos odiados por Deus. Tínhamos todos os defeitos, todas as imperfeições para Deus nos odiar e nos deixar passar a eternidade no inferno. Mas Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nós não perecêssemos. Se ao olhar para mim, se você ao olhar para você percebe as suas falhas e entende que foi amado por Deus, você deve olhar também para o seu irmão e amá-lo, porque o amor procede de Deus. E aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama o seu irmão a quem vê, é mentiroso. Para que o amor seja uma verdade na nossa vida, meus irmãos, para que o amor por Deus seja uma verdade na nossa vida, precisamos amar uns aos outros como fomos amados. O amor é um mandamento. Temos da parte de Deus este mandamento. Amamos porque fomos amados. Deus não esperou alguma coisa boa em você para te amar. Não espere as melhores coisas no seu irmão para amá-lo. Somos falhos, meus irmãos. Somos imperfeitos. O seu irmão é tão imperfeito quanto você. Seu irmão é tão falho quanto você. Seu amigo, seu familiar, sua mãe, seu pai. Somos imperfeitos. Aquele que começou boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos crescendo nesse amor. Amamos porque Deus é amor. E se Deus é amor, e se nós somos homens e mulheres de Deus, o amor deve ser parte da nossa essência. Devemos amar, meus irmãos, porque precisamos crescer e ser aperfeiçoado. É uma maneira que o mundo possa ver o que significa amar de verdade. Não apenas de palavra, mas de verdade. Quando olha para a nossa relação uns com os outros, quando olha para a sua relação com as pessoas lá fora, como você se relaciona com misericórdia, como você se relaciona com paciência. Não é tudo a ferro e a fogo, não é tudo olho por olho e dente por dente, bateu, levou. Mas se alguém te bater numa face, dele também a outra face. Se alguém disser para você, vamos comigo caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. É uma maneira de nós demonstrarmos na prática o que é ser cristão. Ame, porque amando uns aos outros, viveremos o Evangelho de tal maneira, meus irmãos, que a volta de Cristo não é e nunca será para nós algo de medo, de pavor. Antes, será e é sempre motivo de alegria, porque o perfeito amor lança fora todo medo. O seu amor pode não ser perfeito, mas ele precisa ir se aperfeiçoando a cada dia. Faça um exercício, ame aquele que às vezes pisa na bola com você, ame aquela pessoa que às vezes te irrita, aquela pessoa que às vezes te chateia. Quando você tiver vontade de falar uma palavra dura, fale uma palavra com amor, trate o outro como você gostaria de ser tratado,
Tenha com o outro a misericórdia que você gostaria que a pessoa tivesse com você. Tenha com o outro a paciência que você gostaria que ele tivesse com você. Ser crente não é fácil não, meus irmãos, mas viver olho por olho, dente por dente, raivoso, sangue nos olhos, fez comigo, vai levar, isso não é coisa de crente. Aprendei de mim, disse Jesus, porque sou manso e humilde de coração. Bem-aventurado, disse Jesus, os mansos, porque herdarão a terra. Fala mais baixo, fica mais calmo, grita menos, estressa menos. Às vezes no estresse, no nervosismo, você fala coisas tão ofensivas, e quando saiu da boca não tem como voltar atrás. Enquanto a palavra não é pronunciada, ela é de seu domínio apenas. Você pode escolher falar aquela palavra ou não, mas quando você já falou, não dá para voltar atrás. Então pensa antes de falar, que haja mais amor entre nós, que haja mais misericórdia entre nós, na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, e que nós possamos, meus irmãos, ser verdadeiramente, ou demonstrar verdadeiramente que amamos a Deus, porque não dá para viver de teoria, ou é prática ou não é. De Deus ninguém zomba, ninguém engana a Deus. Não adianta dizer que amamos a Deus, estamos cheios de mágoas, de ressentimento, de raiva. Se você tiver algum problema com alguém, a coisa é tão séria, que Jesus fala que é melhor você nem trazer sua oferta, nem trazer o seu dízimo. Se ao vir trazer a sua oferta, você lembrar que tem alguma coisa com alguém, deixa ali e vai reconciliar com seu irmão, e então vem e faz a sua oferta. É assim que a palavra de Deus diz, porque precisamos viver na prática a palavra do Senhor, meus irmãos. Muitas vezes nos preocupamos muito com santidade, justiça, e uma série de coisas que às vezes fica mais aparente, mas às vezes temos cuidado pouco do nosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. Quando você fala do seu irmão, o que você tem falado? Quando você fala do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu colega de trabalho, dessa pessoa que está com você, o que você tem falado? Jesus ali na cruz poderia ter dito: Pai, fulmina todo mundo aqui, porque são um bando de miseráveis, eu me doei por eles, eu estou aqui nessa cruz por eles, eu curei, eu fiz milagre, eu multipliquei, eu alimentei todo mundo, e agora eles viram as costas para mim. Mas Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Devemos amar porque fomos amados, meus irmãos. Devemos amar porque Deus é amor. Devemos amar porque, amando, nós demonstramos o verdadeiro amor por Deus. E aí o apóstolo Paulo, eu lembrei desse texto aqui, eu quero encerrar essa leitura com você, em 1 Coríntios capítulo 13, aquele grande capítulo do amor. Eu passo a mostrar-vos algo ou um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. O amor é paciente, é benigno.
O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Deus, nós amamos porque o Senhor nos amou. Nós amamos porque o Senhor é amor. Nós amamos porque, amando, demonstramos verdadeiramente o amor pelo Senhor. Ajude a mim e aos meus irmãos, para que de fato e de verdade nós possamos obedecer, porque temos da parte do Senhor este mandamento, que amemos uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.